Olá, Medicoff! A nossa aula agora de psiquiatria é para falarmos de um grupo de medicamentos, de psicofármacos, que é o campeão em questões de prova. Tio Carlão e você vamos estudar juntos agora os antidepressivos, que apesar desse nome, antidepressivos, eles também são anti-ansiedade, já que muitos desses medicamentos que nós vamos falar hoje também podem ser utilizados, olha só, no sofrimento pela síndrome ansiosa. E vamos ver que tem antidepressivos que também é usado no tratamento das pessoas que sofrem de dores crônicas, olha só. Então é assunto importante. Vamos lá. Bem, nessa aula a gente vai revisar as diferentes classes de antidepressivos, falando do mecanismo de ação deles e, claro, os vários medicamentos são agrupados nessas siglas aí. Nós vamos ver os ISRS, os IRSNs, os ADTs, os IMAUs, os antidepressivos atípicos, focando principalmente nas indicações e também gosta de aparecer em prova efeitos adversos, Medicoff. É muita coisa? É, mas vai dar tudo certo. Tio Carlão preparou vários macetes engraçados para você guardar pontos importantes do conteúdo para a sua prova. Vamos aquecer? Vamos começar com questão que vem lá do meu Recife. Olha aí, SES Pernambuco, prova 2024. Uma paciente de 19 anos evoluiu com um quadro ansioso-depressivo nos últimos 2 anos, período durante o qual desenvolveu compulsão alimentar com ganho de 20 quilos. Por conta disso, isolou-se socialmente, por vergonha da estética corporal. Qual das medicações abaixo seria mais adequada para este caso? E aí, Medicoff, olha aí, temos uma paciente que tem um quadro aí de sofrimento por ansiedade e depressão e que, devido à compulsão alimentar, ela ganhou bastante peso. Olha só, nesse caso, qual antidepressivo seria mais indicado quando há esses quadros associados de compulsão alimentar e ganho de peso? Ou seja, um antidepressivo que ajudaria para evitar mais ganho de peso e até contribuir para a perda de peso. É a fluoxetina? É a imipramina? É a mirtazapina? É a amitriptilina ou a paroxetina? E aí? Vendo assim dá até uma confusão, olha só, mas já você vê como esse tipo de questão vai ficar fácil com as minhas dicas e macetes, ok? Vamos lá, então os antidepressivos, Medicoff, ficar atento. No contexto da depressão, da síndrome depressiva, a gente só vai entrar com o medicamento, o psicofármaco, nos casos de depressão moderada a grave. Cuidado! Depressão leve a gente vai abordar apenas com psicoterapia e mudança de estilo de vida. Depressão leve a gente não entra com antidepressivo. Vai ser para os casos de depressão moderada e grave, ok? Isso é muito importante. Há uma variedade de antidepressivos e a gente vai ver que eles são classificados de acordo com a sua estrutura química ou mecanismo de ação. E claro, diversos antidepressivos têm eficácia semelhante para a maioria dos pacientes que estão com depressão. Então, o que vai diferenciar muito entre eles é o perfil de efeitos adversos e de efeito colateral e a interação com outros fármacos. Isso vai ser muito importante para a gente saber escolher qual é a medicação antidepressiva mais indicada que vai de encontro com aquele paciente. Por exemplo, é um paciente que está com depressão e tem perda de peso, Medicoff, e não consegue dormir. A gente vai ver que tem antidepressivo que vai levar a ganho de peso e que vai melhorar o sono desse indivíduo. É paciente que está com um quadro depressivo, tá bom? E tem um componente de libido, né, de desejo sexual muito reduzido. Então a gente vai ver quais são os antidepressivos que aumentam a libido, tá bom? Então veja que tem situações que a partir do perfil do quadro do paciente, a gente vai saber indicar qual é o antidepressivo melhor. Ok? Bem, mas de maneira geral, a gente vai observar que tem uma coisa ali em comum entre esses antidepressivos. De maneira geral, eles se baseiam na hipótese monoaminégica da depressão, Medicoff. Olha só, então existe uma explicação neurobiológica para a depressão, que a depressão se deve a uma redução das monoaminas no cérebro. Redução de que monoaminas? Né? Da serotonina, noradrenalina e dopamina, Medicoff. Então aqui seria o cérebro normal, ok? Sem a depressão.
E aí, claro, lá no lobo frontal, no córtex pré-frontal, né, as vias de neurotransmissores estão enviando, né, e fazendo encher aqui de noradrenalina, de dopamina e de serotonina. Esse é o cérebro normal, tá bom? Agora, na depressão, haveria uma redução, né, dessas monoaminas, desses neurotransmissores, né? Vamos chamar as monoaminas de meninas, né? Então haveria uma redução dessas meninas aqui no lobo frontal, no córtex pré-frontal, tá bom? De dopamina, noradrenalina e serotonina. Então, as medicações, numa perspectiva mais biológica, vão tentar fazer o quê? De maneira geral, aumentar os níveis dessa serotonina, dessa noradrenalina e dessa dopamina no cérebro. Então essa é a ideia geral que a gente tem que ter, que as medicações vão aumentar os níveis de serotonina, noradrenalina e dopamina. Ok? E aí, como é que elas vão aumentar essa concentração? Aí a gente vai ver que tem os mecanismos de ação que eu já falo para vocês um por um. Mas a ideia é essa, tá? Se a neurobiologia diz que a depressão, uma das explicações, é que ela resulta da diminuição das meninas, das monoaminas no cérebro, que a medicação venha e coloque, aumente essas monoaminas, serotonina, noradrenalina e dopamina, Medicoff. E tem esse esqueminha aqui que eu gosto muito, que é do livro do Stahl, o livro de psicofarmacologia do Stahl, que é um livro muito bom, que ele associa os sintomas da depressão com a deficiência desses neurotransmissores, Medicoff. Olha só, então aqui seria o humor normal, tá bom, do indivíduo, ó, e para um lado ou para o outro que o ponteiro do relógio vá, teríamos o humor depressivo, os sintomas depressivos. Então olha só, Medicoff, quando os sintomas depressivos podem ser devido a uma redução do afeto positivo. E tem aquela pessoa que tem o humor deprimido, mas também tem perda da felicidade, perda do interesse e prazer, perda da energia e do entusiasmo, está com menos vontade de fazer as coisas, diminuição da vigilância, pouca confiança em si mesmo, né? Então isso aí significa uma redução do afeto positivo. E perceberam que quando isso acontece, geralmente se dá uma redução, se deve a uma redução da noradrenalina e da dopamina, ok? Enquanto que do outro lado do ponteiro, o aumento do afeto negativo, né, é aquela pessoa que tem o humor deprimido, mas tem culpa, tem aversão, tá bom? Tem medo, tá bom? Tá hostil, né? A pessoa que está mais irritada, mais solitária. Isso é uma redução do afeto negativo. E isso se deve principalmente a uma disfunção de noradrenalina e de serotonina. Então veja só, então tem essa explicação aí e isso, né, vai depender dos neurotransmissores que estão ali em desequilíbrio. Então muitas vezes, só em a gente corrigir essa disfunção de serotonina, só em aumentar a quantidade de serotonina, já melhora desse afeto negativo e o ponteirinho do relógio vem aqui para o humor normal. Tá bom, Medicoff? Olha só, por isso que geralmente a gente vai iniciar o tratamento de uma pessoa que tem depressão, o tratamento medicamentoso, com inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Porque já dando serotonina, esse ponteirinho do relógio vem para cá, ó. Melhora desse afeto negativo e o humor volta para o normal, ok? Agora, claro que vai ter aquelas pessoas, tá bom, que vai precisar também de um reforcinho de noradrenalina. E aí por isso que a gente também pode lançar mão ali dos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, porque aí vai aumentar tanto serotonina como noradrenalina, aí vem o ponteirinho para cá. E tem alguns pacientes que melhoram de parte dos sintomas depressivos, mas ainda fica ali com o humor, o afeto positivo muito diminuído. Ainda está faltando ali uma motivação, uma vontade, uma autoestima. E aí talvez as pessoas possam se beneficiar também de um aumento de dopamina no cérebro, tá bom? Então vai ter medicamentos antidepressivos que também aumentam os níveis de dopamina. Então é isso, Medicoff, é conhecer essa ideia geral aqui, né? E com isso a gente entende, né, que os sintomas da depressão, seja por um aumento do afeto negativo ou por uma redução do afeto positivo, é devido a essa disfunção aí, né? Uma explicação é por essa disfunção química, né, de neurotransmissores, ok? Bem, então agora mostrando a classificação dos antidepressivos para vocês, já de acordo com o mecanismo de ação chave, ó. Quais são as formas de aumentar os neurotransmissores do cérebro, né? Ou seja, as monoaminas, serotonina, noradrenalina e dopamina. Uma delas é inibindo a recaptação desses neurotransmissores. A gente sabe que nas sinapses, esses neurotransmissores são liberados na fenda sináptica, só que geralmente eles são recaptados para dentro do neurônio de novo.
Não é verdade? Né? Então, uma das formas de um medicamento atuar, olha que lindo desenho, que bonito trabalho de arte do pessoal do Medicoff, olha aqui que maravilha. Ó. Então, uma das formas é o medicamento chegar aqui, ocupar aqui o transportador e não deixar as monoaminas serem recaptadas. Assim, elas se acumulam na fenda sináptica e aumenta a concentração delas. Então, isso é o mecanismo de ação dos inibidores de recaptação, tá bom? Tem inibidores medicamentos que são seletivos. Então, eles inibem a recaptação só da serotonina. Então, são os ISRS, os seletivos de recaptação da serotonina. E tem aqueles que não são seletivos, tá bom? Ou seja, eles inibem a recaptação de mais de um neurotransmissor. Aí vai ter os IRSNs, que vão inibir a recaptação de S de serotonina e N de noradrenalina, e vai ter também os IRNDs, né? Ou seja, são os que vão inibir a recaptação da noradrenalina e da dopamina. Isso mesmo, ó. Tem inibidores de recaptação que não é da serotonina, a gente vai ver, tá bom? Bem, outro mecanismo de ação, né, que aumenta também os níveis de monoaminas, é se o medicamento inibir a enzima intracelular que degrada a monoamina. Então, dentro do neurônio existe uma enzima chamada MAO, olha só, MAO, monoamino-oxidase, né? Tem a MAO-A e a MAO-B, né? Essa enzima ela faz o quê? Ela degrada o neurotransmissor e isso ela diminui os níveis de neurotransmissores para serem liberados na fenda sináptica. Então, se o medicamento vier aqui e inibir essa enzima, ela deixa de degradar o neurotransmissor e aí acumula neurotransmissor, é mais neurotransmissor para a fenda sináptica. Ok, Medicoff? Olha só, por isso tem um grupo de medicamentos que são chamados de inibidores da MAO, ok? Então tá aí. E um outro mecanismo de ação-chave dos medicamentos, Medicoff, esse é um pouquinho mais difícil, né? Mas é um chamado antagonismo 5-HT2C. 5-HT é a sigla para o neurotransmissor serotonina. Aí tem vários tipos de receptores de serotonina, não é o nosso objetivo aqui. Mas existe no nosso cérebro, Medicoff, olha aqui que bonitinho. Existem neurônios de noradrenalina e de dopamina. Esses neurônios de noradrenalina e dopamina, eles enchem o cérebro de noradrenalina e dopamina. Tá aqui, ó, liberando aqui nora e dopa. Tá bom? Só que preste atenção numa coisa. Esses neurônios são regulados por neurônios inibitórios que têm o receptor 5-HT2C. Tá bom? Então, quando o medicamento ele é um antagonista desse receptor 5-HT2C da serotonina, o que é que ele vai fazer? Ele é antagonista. Então, ele inibe o neurônio inibitório. Inibindo o neurônio inibitório, esse neurônio inibitório não vai mais inibir o neurônio que libera noradrenalina e dopamina. Então, os neurônios noradrenérgicos e dopaminérgicos ficam desinibidos. Devido ao antagonismo 5-HT2C, há uma desinibição dos neurônios noradrenérgicos e dopaminérgicos. Então, isso faz esses neurônios jogar mais noradrenalina e dopamina no cérebro. E a gente viu lá no relógio que quando há mais noradrenalina e dopamina no cérebro, isso ajuda a melhorar, tá bom? O afeto positivo do paciente. Então, medicamentos que têm esse antagonismo, tá? Eles vão ser importantes para a melhora do afeto positivo dos pacientes que estão em depressão. Olha só, é um outro mecanismo de ação dos antidepressivos. Tá bom, Medicoff? Então tá aí, tem vários medicamentos que podem ter esse efeito de antagonismo 5-HT2C, tá bom? Ao longo da aula eu mostro isso para vocês. Então, Medicoff, de maneira geral, é assim, né? Viram? Não importa o mecanismo que eu mostrei para vocês, todos eles convergem para quê? Seja inibindo a recaptação, seja inibindo a enzima degradadora, ou seja, desinibindo neurônios, isso tende a aumentar os níveis das monoaminas dos neurotransmissores no córtex pré-frontal. Serotonina, noradrenalina e dopamina. Então o tio Carlão gosta de dar essa fundamentada, essa embasada, porque aqui no Medicoff a gente aprende, né? A gente não só decora, porque aqui a gente faz também você tornar um médico mais efetivo, mais eficiente no dia a dia de sua prática. Bem, agora vamos trabalhar cada uma das classes dos antidepressivos. E claro, vamos começar com aquela que é a primeira linha para o tratamento de depressão e também para o tratamento de quase todos os transtornos de ansiedade, tá bom? Os ISRS. Por que é IS? Porque eles são seletivos.
Seletivos por quê? Porque eles inibem a recaptação de apenas um neurotransmissor. Qual é? A serotonina, Medicoff. Olha só, os ISRS, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, tá bom? Então olha aqui que bonitinho, olha só, o medicamento chega aqui, ó, o medicamento chega aqui, esse medicamento verdinho, tá? Ocupa o carrinho, o transportador está ocupado, a serotonina não volta para o neurônio, fica aqui na fenda sináptica. E mais serotonina na fenda sináptica significa o quê? Significa a melhora do humor deprimido, né? Significa a redução daquele afeto negativo, tá bom? E a melhora dos sintomas depressivos, Medicoff. Como o medo e a ansiedade é considerado também um afeto negativo, tá certo, Medicoff? Ó, é considerado um afeto negativo, núcleos ISRS, tá bom? Aumentando serotonina, melhora esse afeto negativo, além dos ISRS serem primeira linha para a depressão, eles também são medicamentos de primeira linha para a ansiedade, para os transtornos de ansiedade. E aí, quais são eles? São 6. Tá bom? É um grupinho de 6 remédios. Alguns são mais famosos. Vocês já viram por aí em capinhas de revistas e em mensagens da internet, tá bom? A fluoxetina, a sertralina, o citalopram, o escitalopram, a paroxetina e a fluvoxamina, Medicoff. Olha só, então viram, olha só, vejam que a maioria deles termina em na, né? Tem 2 tinas aí, a fluoxetina e a paroxetina. Tem também aí, Medicoff, 2 pran. Quem são os 2 lopran, talopram? Quem são os 2 talopram? O citalopram e o escitalopram. E tem aquela que você não erra, aquela que você sempre acerta, a sertralina, né? A sertralina, tá bom? Então tá aí, 2 tinas, 2 talopram, 2 talopram, a sertralina e a fluvoxamina, que é a menos conhecidinha aí do grupo, tá bom? Então ajudando a guardar aí o nome delas. É claro que a gente vai ver uma ou outra informação importante sobre cada medicamento desse, que pode ser mais importante na hora da prova, Medicoff. Olha só, a fluoxetina, por exemplo, não esqueça, dos 6 que estão aí, é a que tem maior tempo de meia-vida. Tá bom? É a que tem maior tempo de meia-vida. E dos 6 antidepressivos que tem aí, ela é a mais ativadora, tá bom? Ela tem também aquele antagonismo 5-HT2C. Então ela também ali, ela inibe de forma seletiva a recaptação de serotonina, mas pelo antagonismo 5-HT2C, ela também dá uma aumentadinha ali, tá bom? Em dopamina e noradrenalina no cérebro. Não por inibir a recaptação, não é isso. Ela não inibe a recaptação de noradrenalina e dopamina. Ela é seletiva para a serotonina, tá bom? É por um outro mecanismo de ação. Então ela é a mais ativadora, tá bom? Dos 6 ISRS, tá, Medicoff? A fluoxetina. Outro ponto também da fluoxetina é que ela inibe o apetite. Então ela também pode ser importante naquelas situações de síndrome depressiva associada à compulsão alimentar, a muito ganho de peso. A fluoxetina pode ali também dar uma inibida no apetite, tá bom? E também ajudar ali a corrigir essa compulsão alimentar, Medicoff, tá bom? Então tá aí alguns pontos importantes. É um medicamento, tá bom, que interage às vezes com outros medicamentos, então não é dos mais limpos dos antidepressivos, tá? A fluoxetina. Bem, a sertralina, a gente sempre acerta com ela, tá bom? É um medicamento muito conhecido. Comparado com a fluoxetina, a sertralina, ela é mais segura para pacientes idosos, para pacientes gestantes, por exemplo, né? Então, é um medicamento muito importante aí entre os vários ISRS, a sertralina. Citalopram versus escitalopram. O que é que a gente tem que ficar atento? Olha só, a questão de que o citalopram é o que tem o maior efeito no prolongamento do intervalo QTC lá no eletrocardiograma. Então tem que ficar muito atento ali para se o paciente ter arritmias, né, se tem um risco cardíaco elevado, ok? Ficar atento aí na questão do prolongamento do QTC. Tá certo? Porque o citalopram dos 6 aí é o que tem o maior efeito nesse prolongamento, é quem mais aumenta esse intervalo aí QTC. O escitalopram, juntamente com a sertralina, dos 6 ISRS que estão aí, acabam sendo os mais seguros caso a gente precise prescrever para pacientes idosos que estão com depressão. Dos ISRS, eu estou falando, tá bom? A paroxetina, gente, olha só, ela tem uma ação anticolinérgica, então essa ação anticolinérgica dela traz alguns efeitos colaterais bem desejáveis e ela é a que tem o menor tempo de meio de vida, né? Se a fluoxetina é a que tem o maior tempo de meia-vida,
A paroxetina é a que tem a menor tempo. Onde isso implica? Quando vai ser preciso descontinuar, desprescrever o medicamento, tá bom? A paroxetina tem que ter muito cuidado porque o tempo de meia-vida dela é curta, o paciente pode rapidamente sentir falta do medicamento e sofrer muito com síndrome de descontinuação. Tá? E a paroxetina também, lembrando, por ter essa ação anticolinérgica, tudo, dos 6 ISRS, ela é a mais sedativa, é a que pode provocar um maior ganho de peso, tá bom? Então tem esse perfil aí de efeitos colaterais que não são muito desejados, né, comparado aí com os outros. E a fluvoxamina, pessoal, é dos 6, o menos talvez conhecido, tá bom, dos 6 ISRS, tá? Também não precisa saber uma coisinha especial de cada um, não. O que é mais importante aí, eu já trabalhei com vocês, tá? Bem, e olha aqui o que o tio Carlão fez, né, ó. Escolha certa para idosos dos ISRS, tá? Eu falando desses 6 ISRS. Escolha certa para idosos. Quais são os mais seguros? ESC de escolha é para eu lembrar do escitalopram, escitalopram. E certa, lembrando da palavra certa, de sertralina. Olha só. Então, a escolha certa para idosos. Então, dos 6 ISRS, lembrar que o escitalopram e a sertralina são mais seguros para idosos, tá bom? Lembra que a fluoxetina, tá bom? Tem muita interação medicamentosa. A fluvoxamina também tem muita interação medicamentosa. Lembra que o citalopram aumenta aquele intervalo, né? QTC. Então, se o idoso tiver ali arritmias, não é uma opção muito segura. Então, tá aí, o tio Carlão já colocou para vocês os 2 ISRS que são mais seguros para idosos, tá? E aí, quando é que a gente vai usar os ISRS, né? A gente usa tanto nos transtornos depressivos, como nos transtornos de ansiedade, no transtorno de estresse pós-traumático a gente usa, no transtorno obsessivo-compulsivo. Por quê? Porque esses transtornos aí, TEP e TOC, têm sintomas ansiosos envolvidos, né? E a gente sabe que os ISRS melhoram também esses sintomas ansiosos. Uma coisa que é importante mais para a prática, os ISRS, eles podem demorar até 2 a 6 semanas para começar a agir. Então é muito importante fazer essa psicoeducação, explicar para o paciente, né? Por quê? Eu pode vir uma questão ali de prova que o paciente foi para o médico prescreveu o ISRS e após 1 semana ou 2 semanas o paciente volta dizendo que não melhorou dos sintomas. E aí você troca o ISRS? Não, não precisa, porque lembrar que tem esse período aí que é importante para o medicamento começar a agir. Outra coisa que é importante também, os ISRS pode, nas primeiras semanas, dar uma piorada nos sintomas ansiosos, tá bom? Por isso que no contexto ali, tratamento de ansiedade com ISRS, muitas vezes nas 2 primeiras semanas, a gente associa junto ao ISRS um benzodiazepínico, mas por aquele tempo determinado, tá bom? Até chegar ao período em que o ISRS já começa a ter um efeito melhor, corrigindo os sintomas de ansiedade, tá bom, Medicoff? Então, tudo isso é importante que o paciente saiba para que isso não provoque uma má adesão ao tratamento, ok? E uma coisa que é importante lembrar, não se deve interromper subitamente ISRS. Aliás, psicofármaco, de maneira geral, a gente evita a interrupção súbita. Por quê? Porque pode provocar a síndrome de descontinuação, que é devido aos efeitos, né, o corpo sofrendo pela falta da medicação. Tá? Então, isso causa um sofrimento no indivíduo, psíquico e físico. Então, Medicoff, nesse caso, quem é que tem menor chance de provocar síndrome de descontinuação? Aqueles medicamentos com tempo de meia-vida maior. Os que têm tempo de meia-vida curto têm uma chance maior de provocar a síndrome de descontinuação, né? Por exemplo, a paroxetina, né? A fluoxetina é o que tem o maior tempo de meia-vida entre os ISRS, ok? Então tá aí. E para terminar, ISRS, que é a classe que mais aparece em prova, efeitos adversos dos ISRS. Isso é muito importante saber, Medicoff. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles têm vários efeitos adversos e é importante conhecer para que, explicando para o paciente, isso não provoque falhas na adesão. Eles podem provocar disfunção sexual, esse é um efeito assim que quando acontece, preocupa, ajuda a produzir má adesão ao tratamento, tá bom? Eles podem produzir insônia, lembra que a própria fluoxetina, ela é a mais ativadora dos ISRS, então paciente que tem depressão, né, ou que tem ansiedade, que tem insônia noturna, então você não vai pedir para ele tomar fluoxetina à noite, porque a fluoxetina, por ser mais ativadora, ela pode piorar essa insônia, tá bom? Por isso que muitas vezes é o medicamento tomado pela manhã.
manhã, né? Já tem outros que são mais, eles provocam mais sono, né? Como a paroxetina, a própria sertralina, ela pode melhorar também o padrão de sono do indivíduo, ok? Mas lembrar que pode provocar insônia, os antidepressivos. E até a ansiedade nas semanas iniciais de uso, o ISRS pode provocar. Olha que curioso, você não vai errar isso na prova. ISRS pode provocar sintomas ansiosos nas primeiras semanas? Pode, tá bom? Interrompa o medicamento por conta disso? Não, tá bom? Não interrompe, porque a partir ali da terceira, quarta semana, começa a ter o efeito, né, mais importante do medicamento, que é de corrigir essa ansiedade. Ok, Medicoff? Então tá aí alguns efeitos adversos, só para terminar aqui, ó, náusea também pode causar, sonolência ou insônia, ansiedade, disfunção sexual, interação de fármacos, né? E aí a fluoxetina e a fluvoxamina são os que mais, né, gostam de interagir ali com outros fármacos, ok? Então fica atento. Ok? E aí outros efeitos adversos que os ISRS pode provocar é o prolongamento de QTC, né, lá no eletrocardiograma do intervalo QTC, lembrar que o citalopram é o que mais prolonga esse intervalo, perda de apetite, como é o caso da fluoxetina, né? E a gente sabe também que esses medicamentos podem, né, provocar também uma hiponatremia, né? E aí isso pode estar associado, né, Medicoff, a uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético, né, a CIAD, e aí isso provoca uma maior reabsorção de água lá nos néfrons, e isso dilui o sódio e pode provocar hiponatremia. E isso é muito preocupante em idosos, esse efeito adverso da hiponatremia, que pode causar até sintomas, né, de desorganização, confusão mental ali no paciente, a hiponatremia, tá bom? Os ISRS. Então, quando vai prescrever esses medicamentos em idosos, é bom, né, ali nos primeiros momentos, né, primeiros dias ali, semanas, depois fazer uma avaliação desse sódio, para ver se o medicamento não está provocando redução nos níveis de sódio, ok? Então tá aí os ISRS, de todos os antidepressivos, é o grupinho que mais gosta de cair em prova, tá? Bem, vamos para o segundo grupo de medicamentos que inibem a recaptação? Agora são os não seletivos. Primeiro vamos ver os que inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina. Depois a gente vê os que inibem a recaptação da noradrenalina e dopamina, tá? Então tá aqui, Medicoff. Esses nós chamamos de duais, os IRSNs. Por que duais? Porque eles inibem a recaptação de uma dupla, de dois neurotransmissores, S-serotonina e N de noradrenalina, Medicoff. Então olha que bonitinho aqui, ó, o medicamento está inibindo a recaptação aqui da serotonina. Olha só, você não entra a serotonina, você fica aí acumulando na fenda sináptica, tá bom? E aqui, no outro neurônio, ele já está inibindo o mesmo medicamento, ele não é seletivo, ele já está inibindo a recaptação da noradrenalina. Então fica aí, noradrenalina, tá certo? Então tá aí, Medicoff, aumentando aí serotonina e noradrenalina no cérebro, lá no córtex pré-frontal do indivíduo. Quem são esses medicamentos duais e IRSNs? Venlafaxina, desvenlafaxina, né? Faxina, lembrei faxina aqui, ó, faxina. E duloxetina. Ok? Então tá aí as faxinas e as chetinas, tá bom? São IRSNs, inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Medicoff, venlafaxina, desvenlafaxina e duloxetina aumentam os níveis de serotonina e noradrenalina. Então atenção, tem uma coisa aí que eles fazem que os ISRS não faziam, aumentar a noradrenalina. E a gente sabe que noradrenalina aumentada significa o quê? Ativação simpática. Isso pode levar o quê? Ativação simpática? A aumento de pressão arterial, tá bom? Então fica atento com os IRSNs, porque eles podem produzir, né, além dos efeitos adversos que os ISRS provocam, porque eles aumentam os níveis de serotonina também, então eles podem provocar os mesmos efeitos adversos que os ISRS, e aqueles efeitos se somam aqui agora, porque eles aumentam a noradrenalina, há um risco de aumento da pressão arterial. Tá bom? Ok? Então, muita atenção aí, leia bem o enunciado, se não está mostrando que aquele paciente depressivo ansioso é um paciente que é hipertenso grave, é um paciente que tem um alto risco cardiovascular, né? Porque aí muito cuidado se você vai ou não prescrever um medicamento que vai aumentar a pressão, que pode aumentar a pressão arterial dele. Então, o bom é evitar, não é isso? Olha só, uma dica aqui, para lembrar que esses medicamentos podem aumentar a pressão arterial, olha só, diz ali, ô Maria, lá vem a faxina,
Maria, lá vem só em você lembrar, Maria, que a faxina tá por vir, ter que limpar toda a casa, ela já fica hipertensa, ela já aumenta a pressão arterial dela, tá bom? Então, ó, fica a dica aqui, vem lá a faxina. Falou em faxina e aumenta a pressão arterial, tá bom? Eu não gosto de faxina, tá bom? Vem lá a faxina. Falou em faxina, isso aumenta a minha pressão arterial. Tá bom, médico? Olha só, então fica uma dica aí para lembrar aí que vem lá faxina e desvém lá faxina podem aumentar a pressão arterial. Uma coisa que eu queria falar para vocês, esses medicamentos, eles também têm um diferencial de aumentar a noradrenalina. E tem vias da noradrenalina que desce ali pelo tronco encefálico e medula espinhal que ajudam a regular a dor, a modular a dor. Onde eu quero chegar? É que os IRSNs, Medicoff, atenção agora, os duais, eles também podem ser prescritos, tá bom? Para o cuidado de pessoas que sofrem de dor, tá bom? Então, dores crônicas, dor neuropática, fibromialgia, tá bom? Esses pacientes podem ser beneficiados com os IRSNs, porque também tem uma ação no cuidado de pessoas que sofrem com dores, ok? Então, que bonitinho aí essa dica, ó, tem o D-duloxetina, D-desvenlafaxina, para lembrar do D de dor, tá bom? D de dor, ok? Então, guarda aí também esse efeito que o medicamento também pode ter. E agora vamos ver mais uma última classe dos inibidores de recaptação. Agora é IRND, não tem mais o S de serotonina, Medicoff. Olha só, então aqui vai ser um inibidor de recaptação de noradrenalina e dopamina. Então veja que é não seletivo, só que aqui ele não inibe a recaptação de serotonina. Então um exemplo famoso desse grupo aqui é a bupropiona, ou a bupropiona, Medicoff. Então a bupropiona, como é que ela age? Ela aumenta os níveis de noradrenalina e dopamina, olha só, no cérebro, Medicoff, a bup. Então tá aqui bonitinho, ó, o medicamento bup aqui azulzinho, tá inibindo a recaptação aqui da noradrenalina e aqui, ó, inibindo a recaptação da dopamina, Medicoff. Ok? Tá aqui, esse é o efeito da bupropiona. E aí, olha atenção. Veja que ela não inibe a recaptação da serotonina. E, curiosamente, os ISRS e os IRSNs, que inibem a recaptação de serotonina, podem ter como efeito adverso a disfunção erétil, a disfunção sexual, redução de libido, anorgasmia, que não é um efeito muito desejado numa pessoa que já está sofrendo com depressão, né? Olha só. E aqui, na bupropiona, não interfere na serotonina. Por não inibir a recaptação de serotonina, a bupropiona, olha só, ela não causa disfunção sexual. Então, onde isso vai ser útil? Aqueles pacientes que estão em depressão, que iniciam o tratamento com ISRS ou IRSN, e desenvolvem o efeito adverso de disfunção sexual, seja disfunção erétil, redução de libido ou anorgasmia, tá bom? A gente pode fazer o quê? Pode acrescentar ao tratamento do indivíduo a bupropiona, porque ela neutraliza esse efeito, ela tira esse efeito da disfunção sexual. Ok, Medicoff? Tá bom? Então olha que importante aí saber essa particularidade da bupropiona. E aí o tio Carlão, claro, ficou muito forçado, mas fez uma brincadeirinha aqui. A bupropiona não causa disfunção sexual. É bupropiona. É propiona, é propinto. Nossa, ficou horrível essa dica. Mas deixa, é para ajudar a acertar a questão da prova, tá bom? Ela não é antipinto, ela é propinto. Ela não é antipinto, ela é propinto, tá bom? É bupropi, propinto, propiona. Propinto, propiona, tá bom? Propinto, bupropiona. Ou seja, com a bupropiona, as coisas funcionam. Com a bupropiona, as coisas, imaginou as coisas, né? Funcionam. Tá aí, Medicoff, você a barra, mas você não erra mais, tá bom? Não erra mais para saber qual é o mecanismo da bupropiona. E tio Carlão trouxe mais uma dica agora. Agora essa não ficou tão enxerida, essa não ficou tão erótica, essa não ficou proibida para menores de 18 anos. Como é, tio Carlão? Quem é a bupropiona? É um IRND. É um inibidor de recaptação de noradrenalina e dopamina, IRND. Então guarda assim, IRND, N de não, D de disfunção, não disfunção, não disfunção, não disfunção sexual. Olha só, você não vai errar mais a questão e não vai mais esquecer esse efeito aí da bupropiona de não disfunção sexual. Ok, Medicoff? Lembrar que a bupropiona também é usada no controle do tabagismo. Isso mesmo, Medicoff, né? A gente sabe que os pacientes na dependência química da nicotina,
né, da nicotina, olha só. Então, quando eles ficam sem a nicotina, né, eles podem desenvolver ali a abstinência. E como a bupropiona, ela aumenta os níveis de dopamina, a gente sabe, né, que um dos efeitos das substâncias psicoativas que causam dependência é porque elas aumentam a dopamina lá no núcleo accumbens, né? Ou seja, lá na via mesolímbica. Então, como a bupropiona ela também aumenta a dopamina no cérebro, ela torna o sofrimento da abstinência de substâncias psicoativas menor, porque ela também está dando um pouquinho de dopamina. Ó, paciente, não sente falta da nicotina, não. Eu tô dando dopamina para você aqui também, ó. Tô dando dopamina. Então, por isso que ela pode ser usada aí também, ok? Na abstinência de substâncias psicoativas. Principalmente no Brasil, no controle, né, do tabagismo, Medicoff. Agora, cuidado, muita atenção, seja nas questões de tabagismo ou nas questões de bupropiona. A bupropiona, ela tem um efeito, olha só, atenção para duas coisas. A bupropiona também, assim como a fluoxetina, ela inibe o apetite, ela diminui o apetite. Então tá aí 2 antidepressivos, tá bom? Que podem ser usados no contexto de compulsão alimentar. A bupropiona e a fluoxetina, só que a fluoxetina é um ISRS, tá bom? E a bupropiona, ela é um IRND. Então ela pode diminuir o apetite, tá certo, Medicoff? E outra, ela também diminui o limiar convulsivo. Ou seja, gente, ela joga noradrenalina e dopamina no cérebro. Então são 2 neurotransmissores que tendem a provocar mais ativação. Ok? Então isso significa o quê? Pode ativar mais neurônios e aumentar o risco de convulsões. Ela diminui o limiar convulsivo, aumentando o risco de convulsões. Então, paciente que tem história de convulsões, tá bom? Tem epilepsia, você não vai prescrever bupropiona, tá bom? Outra coisa, paciente que tem história de transtornos alimentares, bulimia, anorexia, você também não vai prescrever bupropiona. Então, fica atento a esses detalhes da história do enunciado, porque é aí onde uma questão difícil e você vai acertar, ok? Porque a bupropiona, por inibir o apetite, você não vai prescrever. O paciente já tem história de bulimia e anorexia, ou seja, história de transtornos alimentares. Ah, tio Carlão, adorei essa sessão da aula sobre bupropiona. Olha aí, é propinto. Calma, não, deixa de conversa, tá bom? Olha só. Bem, agora vamos falar de outros antidepressivos, tá bom? Esses são até, de maneira geral, menos conhecidos, mas é importante passar a conhecê-los, porque eles estão cada vez mais aparecendo. E olha só, começando, tem autores que chamam eles de antidepressivos atípicos. Aí coloca tudo num bolo só, tá bom? Mirtazapina, trazodona, os atípicos, tá? Mas não, aqui a gente vai trabalhar separadamente cada um deles, tá? Primeiro a mirtazapina. Olha, esse adora aparecer nos itens de questões para confundir os alunos. A mirtazapina, tá bom? E o que eu quero que vocês guardem da mirtazapina, Medicoff, não é nem mecanismo de ação, vai ser bem rápido aqui. É que a mirtazapina, ela provoca ganho de peso e sonolência. Então ela vai ser muito útil para você escolher naquela questão de prova em que mostra que dentro da depressão do indivíduo, o indivíduo está muito emagrecido. Perda de peso, perdeu bastante peso, está muito emagrecido, precisa recuperar o peso e que também aquela pessoa tem dificuldade para dormir, tem uma insônia muito braba. Então um medicamento que vai aumentar noradrenalina, vai aumentar a dopamina, vai aumentar a serotonina, vai aumentar os neurotransmissores. E além disso, ainda vai ajudar a abrir o apetite, ganhar o peso que está faltando e contribuir para melhorar o sono. Tá aí, mirtazapina. Mira na mirtazapina. Mira na mirtazapina. Olha, se é para dormir, se é para ajudar a dormir, eu vou de mirtazapina. Tá bom? Olha só. Outra coisa, se é para eu empinar o peso, se é para dar uma empinada no peso, eu vou de mirtazapinada. Olha só. Então tá aí, Medicoff, não tem como errar. E outra coisa, ela também não causa disfunção sexual. Eita, vai ajudar a empinar outras coisas? Deixa de ser enxerido, tá bom? Pois é, ela não causa disfunção sexual. Assim como a bupropiona, a mirtazapina não causa disfunção sexual. Outro antidepressivo, esse é muito importante para a gente saber naquele contexto de idoso que tem depressão, mas que tem um componente insônia muito forte, tá bom? É a trazodona, tá bom? É a trazodona, Medicoff. Olha aí. A trazodona, ela é um hipnótico, ou seja, ela ajuda muito a dormir, tá bom? Ele tem essa ação hipnótica. Também não causa disfunção sexual, não causa.
Porém, ele tem um efeito adverso possível. Olha aí, o priapismo. Ah, danado. Olha só, pois é, o priapismo. Entendeu o que é o priapismo, né? Aquilo que vai subir não vai querer descer. Aquilo que vai subir não vai querer descer, ok? Isso é o priapismo. Então tá aí. A trazodona é um antidepressivo. Agora, para ele ter ação antidepressiva, ele precisa de uma dose muito alta, tá? Entretanto que muitas vezes o principal uso de trazodona na clínica é mais para idosos com insônia. Então ele passa a ser idosos com insônia, a trazodona passa a ser uma opção mais segura do que, por exemplo, estar prescrevendo zolpidem ou benzodiazepínicos, ok, Medicoff? Ou antidepressivo tricíclico, né, que pode trazer muitos efeitos adversos aí para o paciente idoso. Então, um bom hipnótico para o manejo de insônia, o manejo medicamentoso de insônia, caso precise, né, para pacientes idosos, a trazodona. Tá certo? Olha só. Bem, agora a gente vai fazer um resuminho, misturar todos eles, tá certo? Por quê? Porque você acabou de ver na sequência que bupropiona, mirtazapina e trazodona, esses três que eu falei por último, bupropiona, mirtazapina e trazodona, eles não causam disfunção sexual. Então olha aqui o resuminho que o Carlão fez. Antidepressivos e disfunção sexual. Olha só, quais são os três? Trazodona, bupropiona e mirtazapina. Aí o tio Carlão colocou tudo isso aqui num diálogozinho. Uma pergunta, olha a pergunta. É para trazer que antidepressivos para empinar o pinto? É para trazer que antidepressivos para empinar o pinto? Olha, se é para trazer, é trazodona, tá bom? Trazodona. O primeiro já está aí, tá bom? Se é para empinar o pinto, tá bom? Tem que ser um que seja pró-pinto. Então a bupropiona, pró-pinto, olha só. E se é para empinar o pinto, que não está empinado, traz a mirtazapina, porque ela empina o pinto. Olha só, Medicoff, você não vai mais errar, tá bom? Lembra? Vamos lá, disfunção sexual. ISRS e IRSN tem serotonina na sigla, tem S de serotonina na sigla, olha só, solamento pode aumentar a chance de disfunção sexual. Agora, quais são os que não causam disfunção sexual? Bupropiona, mirtazapina e trazodona, tá bom? É para trazer que antidepressivo para empinar o pinto, trazodona, o pró-pinto, o que empina é o pinto, bupropiona e mirtazapina também, tá certo? Então fechou aí, ok? Bem, agora vem surgindo novas drogas e terapias para a depressão. O tio Carlão trouxe esse daqui só para que, caso o elaborador coloque lá nos itens esses medicamentos, vocês sabem que eles também têm ação antidepressivas, tá? Um deles é a agomelatina. E eu sei que esse nome agomelatina tem melate de melatonina. Melate de melatonina. Então ele tem ações agonistas em MT1 e MT2 que são receptores relacionados à melatonina. Então é um antidepressivo que pode ser muito útil aí naquele paciente que tem aí transtornos do sono, então ele vai ajudar a ressincronizar os ritmos circadianos. E um outro que está vindo por aí também é a vortioxetina. Vortioxetina, né? Ela tem diversas ações farmacodinâmicas, né? E uma coisa interessante dela é que ela tem uma ação antidepressiva e pró-cognitiva. Né? Então, aquela depressão que também está muito associada aí a sintomas cognitivos, aquele paciente que tem, por exemplo, depressão e uma síndrome demencial associada, né? Paciente idoso, então ela é pró-cognitiva, essa vortioxetina, contribuindo também aí para a questão de manutenção da memória, né? Das funções aí cognitivas, ok? Então, são medicamentos por aí. Então, Medicoff, todos esses que a gente trabalhou, tá bom? Os ISRS, IRSNs e os atípicos bupropiona, mirtazapina e trazodona podem ser antidepressivos de primeira linha. Agora, a gente vai trabalhar os antidepressivos de segunda linha. Ou seja, você vai evitar iniciar o tratamento de uma depressão no paciente com esses medicamentos. O ideal é que se tem indicação de medicamento, né, se é depressão moderada ou grave, é iniciar ali com os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os ISRS ou os IRSNs. Ideal mesmo é começar com o ISRS, né? Porque muitas vezes os pacientes só com aumento de serotonina já melhora dos sintomas depressivos, tá? Então agora vamos para os que são de segunda linha, os tricíclicos e os IMAUs, inibidores da monoaminooxidase, tá? Primeiro antidepressivo tricíclico, os ADTs, é tratamento de segunda linha, utilizado para depressão resistente ao tratamento.
tá? Então, aquela depressão que está resistente, você está ali com ISRS ou IRSN, tá bom? Está resistente, já combinou com bupropiona, não melhorou, né? Aí você pode ali acrescentar um antidepressivo tricíclico, ok, Medicoff? Eles vão aumentar tanto a noradrenalina quanto a serotonina, só que eles não são seletivos, são medicamentos muito sujos, ok? Agora, atenção, eles são altamente efetivos. Eles não têm taxa de resposta menor que os ISRS. Ah, então por que eles não são de primeira linha? Se eles são altamente efetivos como antidepressivos, por que eles não são de primeira linha? Devido ao grande volume de efeitos colaterais. É muito efeito adverso, muito efeito colateral, muito efeito adverso, Medicoff. Tem muita ação de medicações que vai gerar sedação, tontura, tá bom? Risco de queda em idosos. Então é muito efeito adverso. Então a gente evita ser o primeiro medicamento a ser prescrito para um paciente com depressão moderada, tá bom? Ou grave. É bom sempre deixar ele como ali uma carta coringa, se for preciso associar. Tá? Então, olha aqui, quem são eles? Olha só, a gente tem aqui amitriptilina, nortriptilina, talvez são os dois mais conhecidos, a amitrip e a nortriptilina. Mas clomipramina, imipramina e doxepina também são antidepressivos tricíclicos. Então, lembrar que o problema deles são os efeitos adversos, que são muito volumosos, e também o risco de, se o paciente tiver transtorno bipolar, o antidepressivo tricíclico, por aumentar muito a noradrenalina, pode levar ao risco ali de uma virada maníaca e o paciente entrar mais facilmente em mania, né? Ir para outro polo do transtorno bipolar. Mas, ó, tem vários usos na medicina, os antidepressivos tricíclicos, ó. Eles são usados na depressão resistente, né, como segunda linha, como antidepressivo. Podem também ser usados como para o controle da dor crônica, profilaxia da cefaleia. Lembra que eu falei para vocês? Quando aumenta a noradrenalina, pode ser útil também no manejo da dor crônica. Então guarda aí dois grupos de antidepressivos que podem ser úteis no manejo da dor crônica. Os IRSNs, né, lembra? Duloxetina, venlafaxina e desvenlafaxina, e os antidepressivos tricíclicos. Olha aí, já tem o D de dor, aqui na sigla ADT, né? Ele também pode ser usado na cessação do tabagismo, né, como a nortriptilina, pacientes que não podem usar, por exemplo, a bupropiona, podem usar a nortriptilina como opção. Os antidepressivos tricíclicos também podem ser úteis nas pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, a clomipramina, né, é o que pode ser usado, ó, C de clomipramina, C da sigla TOC. Mas lembre-se que no TOC a primeira linha é ISRS, tá bom? Podem ser usados no transtorno do pânico também, como adjuvantes ali, mas lembra que no transtorno do pânico a primeira linha é ISRS também, e que pode ou não estar associada a benzodiazepínico, né? E o antidepressivo tricíclico pode ser usado quando algum medicamento tem algum efeito anticolinérgico desejado, tá bom? Se é preciso um efeito anticolinérgico para o paciente, aí você pode usar o antidepressivo tricíclico, né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Um paciente que por algum outro motivo ou por algum outro remédio tem muita cialorreia, né? Está produzindo muita saliva, né? Então, uma forma da gente bloquear essa produção de saliva, né? Pode ser com antidepressivo tricíclico, porque ele tem um efeito anticolinérgico, tá bom? E aí, com esse efeito anticolinérgico desejado, ele pode aí bloquear, né, essa produção de saliva. Ok, Medicoff? Né? E pode provocar aí uma boca seca, né? Uma boca seca, por exemplo. Então tá aqui, ó. Antidepressivo tricíclico, reuni com vocês os vários efeitos adversos. Olha como é sujo esse medicamento, ó. Veja só, Medicoff. Ó, aqui, como ele tem um efeito anticolinérgico, ó, ele pode provocar alteração na visão, sonolência, boca seca, constipação intestinal. Aqui, pelo efeito dele, né, Medicoff, ó, no receptor H1 da histamina, ele pode provocar ganho de peso e sonolência. E aqui o efeito dele no receptor alfa-1, né, alfa-1 da noradrenalina, ele pode provocar hipotensão, queda de pressão arterial, risco de queda, sonolência, tontura. Imagina isso aqui, tudo isso no idoso, pessoal. Imagina tudo isso no idoso. Olha só, sonolento, idoso pesado, sonolento, com a pressão baixa, tonto. Ai, meu Deus, vai cair esse idoso. Pois é, tem que ter cuidado. Não é um bom medicamento para pessoas idosas, ok? E se tiver que prescrever um antidepressivo tricíclico para pessoas idosas, que seja a nortriptilina, tá? A nortriptilina é mais seguro para o idoso do que a amitriptilina, Medicoff. Mas o ideal é evitar tricíclico para idoso, tá?
E lembrar que uma ingestão excessiva de antidepressivo tricíclico, uma superdosagem, o risco é alto também. Por quê, gente? Olha só, lembrar que ele pode provocar coma, crises convulsivas e no coração, imagina só, tanto arritmias como a morte mesmo, né? A morte aí por parada cardíaca. Então é perigoso, né? Tem alguns pacientes que tentam suicídio com a ingestão excessiva de amitriptilina, né? De antidepressivo tricíclico. Então um medicamento tem que ter... Medicamentos causam muita sedação, arritmias. Você tem que ter muito cuidado para prescrever eles em pessoas que têm risco aí maior de tentativa de suicídio, porque acaba sendo uma arma ali para o paciente, ok? Bem, então olha só, a gente acabou de ver que os antidepressivos tricíclicos provocam sedação, provocam insônia e sonolência. Então agora a gente pode pegar o nosso resuminho dos antidepressivos que provocam sonolência. Olha aí. E aí lembrar, Medicoff, antidepressivos para insônia, né? Que podem ser usados aí no manejo de sintomas como insônia. Os antidepressivos tricíclicos, a trazodona e a mirtazapina, tá bom? A gente viu que eles também podem causar a sonolência. Olha aí. Então o tio Carlão pegou esses 3 nomes aí e criou uma frase para você não esquecer. Olha só. Dormir no triciclo atrasou a dona. Dormir no triciclo atrasou a dona. A dona dormiu tanto no triciclo, triciclo lá, ó. Dormiu tanto no triciclo, não acordou e chegou atrasada. Olha só, dormir no triciclo atrasou a dona. O mir é para lembrar da mirtazapina, o triciclo é para lembrar dos antidepressivos tricíclicos, o trazodona, a trazodona que a gente viu, né? Dormiu tanto que atrasou a dona. Dormiu tanto que atrasou a dona. Não tem como esquecer. Olha só, fica tudo mais fácil assim. Bem, outro grupo de antidepressivos, né? Também de segunda linha, Medicoff, são os inibidores da enzima MAO, né, da monoaminoxidase, ok? É tanto que o mais conhecido aqui é o tranilcipromina. Tranilcipromina, ele inibe a MAO-A, né? Olha só, tá aqui o medicamento, inibe a enzima aqui, a enzima não degrada mais as monoaminas, não degrada mais a serotonina, a dopamina, não degrada mais a noradrenalina, então acumula esses neurotransmissores, tá bom? Acumulando aqui, tem mais neurotransmissor na fenda sináptica, ok? Só que aí cuidado, você viu, né? Vai aumentar também os níveis de noradrenalina, né? Vai aumentar também os níveis de serotonina. Aumenta aí muito. Então esse medicamento aí, combinado com outros medicamentos, pode causar riscos aí enormes. Olha só. Então, monoterapia de segunda linha, utilizada para tratamento de depressão resistente ao tratamento. Então não vai ser de primeira linha, tá? São altamente efetivos para determinados transtornos de ansiedade, como transtorno de pânico e transtorno de ansiedade social, mas atenção, não são a primeira linha para esse transtorno de ansiedade, os ISRS são a primeira linha, ok? E tá aí o tranilcipromina como principal exemplo. E gente, olha que curioso isso. Era para cair mais em prova, mas não aparece muito, mas é bem curioso. Esses medicamentos inibem a enzima MAO-A, né? Inibem a enzima MAO-A. E alguns alimentos, como queijo, por exemplo, chocolate, algumas bebidas, tem uma substância chamada tiramina. E essa substância tiramina também inibe a MAO-A. Onde eu quero chegar? Olha só, onde eu quero chegar? Se a pessoa que está usando a tranilcipromina, o medicamento que inibe a MAO-A, junto a isso come queijo, né? Ou toma bebida, né? Que também tem a tiramina, imagina aí, vindo de um lado e do outro, 2 tipos de inibidores de MAO-A. Então vai inibir muito a enzima. Inibindo muito a enzima, olha que bonitinho um pedacinho de queijo aqui, vai ter uma chuva de noradrenalina aqui na fenda sináptica. De muita noradrenalina. E isso pode provocar crises hipertensivas, aumentar tanta pressão arterial que provoca uma crise hipertensiva. Esse efeito é o efeito do queijo. É o efeito cheese effect. Cheese effect, do queijo, porque muitos queijos têm essa substância tiramina. Tiramina do queijo mais a tranilcipromina do medicamento inibe tanto a MAO-A, que vai provocar. A MAO-A está dizendo, mal haverá. Mal haverá, tá bom? Porque vai ter uma grande descarga de noradrenalina e aí a gente pode ter crises hipertensivas, tá? Outro risco dos inibidores de MAO-A é porque eles interagem com muitos medicamentos, são remédios bem sujos. Por exemplo, quando eles interagem com antidepressivo tricíclico, imagina, vai ter muita serotonina e muita noradrenalina no cérebro. Então o risco de crise hipertensiva é alta, tá bom? Com noradrenalina, muita noradrenalina junto.
E muita serotonina junto pode dar a síndrome serotoninérgica, que a gente vai ver já, tá bom? Que é uma das emergências psiquiátricas, ok? Outra coisa, o paciente asmático tem risco de crise hipertensiva também. Por quê? Porque paciente asmático, né, muitas vezes ele usa medicamentos, né, que também aumenta ali a ação da noradrenalina, né, e aí com o inibidor da MAO vai ter mais noradrenalina e isso pode provocar crises hipertensivas, tá, Medcoff? Então, por último, eu coloquei duas classes ali que são mais de segunda linha e é mais para depressão resistente ao tratamento. A gente não vai começar com eles, tá bom? No tratamento. E a gente vai ver agora que quando a depressão está resistente, né, ao tratamento, você já combinou, né, antidepressivos, né, mais de um antidepressivo, combinando de classes diferentes, e combinou ISRS com bupropiona, combinou ISRS ou IRSN com antidepressivo tricíclico e a depressão continua resistente, a gente pode usar fármacos que não são classicamente antidepressivos, mas que podem ser potencializadores da ação de antidepressivos, tá? Exemplos desses fármacos seriam, né, adjuvantes, né, que podem ser antagonistas, agonistas parciais da serotonina e dopamina. O aripiprazol, o brexpiprazol e a quetiapina. Então veja que o aripiprazol, o brexpiprazol e a quetiapina são antipsicóticos. Eles são usados mais como antipsicóticos. Mas eles podem também atuar, né, como potencializadores de antidepressivos numa depressão resistente, ok? O lítio, que é um clássico estabilizador de humor, ele associado com antidepressivos, ele potencializa a ação do antidepressivo, pode ajudar na depressão resistente. E até hormônios da tireoide também podem ser potencializadores, tá? Outra substância que pode ser usada na depressão resistente a tratamento, né? Vamos falar agora da ketamina, ou cetamina, Medcoff. Pois é, ela tem esse potencial uso na depressão resistente ao tratamento, por quê? Qual é a ação antidepressiva dela? Ela é antagonista do receptor NMDA do glutamato. E você, o que é que eu tenho a ver com isso? Teu Carlão, me ajuda aí, traduz para mim. Bem, traduzindo isso na história das meninas, dopamina, serotonina e noradrenalina, essa ação antagonista do receptor NMDA do glutamato vai contribuir que a ketamina aumente os níveis de dopamina lá no núcleo accumbens, tá bom? Olha só, então aumenta os níveis da dopamina, isso aí. Então ajuda, ok? Essa seria uma ação antidepressiva, ok? Ei, ela também tem uma melhora na plasticidade neuronal e o uso dela, claro, vai ser em doses subanestésicas, né? Porque a acetamina é um exemplo de um anestésico. São doses subanestésicas. Isso acaba contribuindo para quê? Para evitar o risco de psicose. Porque se você der uma dose maior de ketamina, como a gente viu, ela aumenta os níveis de dopamina lá no núcleo accumbens. E é excesso de dopamina lá na via mesolímbica que provoca sintomas positivos da psicose, né? Sintomas psicóticos. Então tem que ser em doses baixas. E existe a eicetamina, que é uma preparação intranasal, né? E atua também como um antidepressivo agudo, ok? Tá aí. Todas as substâncias importantes tem que saber que tem uma ação antidepressiva ou que potencializa as medicações antidepressivas. Medcoff, tranquilo? Vamos agora treinar? Começando com aquela questão lá do início da aula. Você ainda lembra? Olha só, pois é, lá do Pernambuco, SES 2024, ó. É uma menina de 19 anos, está com quadro ansioso depressivo. E nos últimos 2 anos, né, ela teve uma compulsão alimentar, ela ganhou 20 quilos, olha só. E por conta disso, ela está se isolando mais e isso piora o seu sofrimento ansioso e depressivo, Medcoff. Então, qual medicação seria adequada para esse caso? Bem, tem um quadro ansioso depressivo? Você pode entrar com a primeira linha, o que é? ISRS, inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Tá bom? Para começar a história, um ISRS. Aqui eu tenho na letra A fluoxetina, que é ISRS. Tenho na B e na letra D imipramina e amitriptilina, que não são de primeira linha, são de segunda linha, porque são antidepressivos tricíclicos. Temos a mirtazapina, né, que a gente viu, que ajuda no ganho de peso, né? Então não vai ser a opção aqui. E temos a paroxetina, que é um ISRS, porém, lembre-se que a paroxetina dos ISRS provoca também sonolência e ganho de peso. Aqui a gente quer um quê? Que não provoque ganho de peso. Tá bom, Medcoff? Então vai ser a fluoxetina a melhor opção. Lembra que a fluoxetina, ela é o mais ativador dos ISRS, ok? E ela também inibe o apetite. A fluoxetina. Veja
que o elaborador não colocou aqui no enunciado a bupropiona. Isso poderia complicar um pouquinho, né? Mas lembre-se que a bupropiona, ela também inibe o apetite, né? Um antidepressivo e ela inibe o apetite. Mas geralmente a gente vai começar sempre com quem? Com ISRS. E dos ISRS, o mais ativador e o que mais inibe o apetite aí seria a fluoxetina. Vamos para a próxima questão. Londrina, Paraná, 2019. Assinala a alternativa que apresenta corretamente uma medicação que apresenta menor chance de causar disfunção sexual, como a diminuição de libido e a anorgasmia. Olha que questão boa. Lembra da perguntinha que o tio falou? É um antidepressivo para empinar o pinto? É um antidepressivo para empinar o pinto? Olha só. É para trazer um antidepressivo para empinar o pinto? Trazodona, bupropiona e amirtazapina. Olha só, lembra disso, Medikoff? Então, para funcionar, né? Para funcionar o pinto, para funcionar a questão sexual, quem é que vai fazer funcionar, né? Quem é que termina em iona? É a bupropiona. Para o pinto funcionar, bupropinto funciona. Bupropinto funciona. Bupropinto funciona. Bupropiona. Essa ficou fácil. Olha só. Gente, esse talopram, fluoxetina são ISRS. Venlafaxina é um IRSN. Olha só. Clomipramina é um antidepressivo tricíclico. Então, todos os quatro aí aumentam os níveis de serotonina. E se aumenta a serotonina, isso causa disfunção sexual. Tá bom, Medikoff? Causa disfunção sexual. Tá? Então tem que ser a bupropiona, porque ela não mexe com a serotonina, ela é um IRND. IR, inibidor de recaptação de noradrenalina e dopamina. ND de quê? De não disfunção. De não disfunção. Olha aí, revisado para vocês. Mais um. ENARE 2023. Em idosos com transtorno depressivo, hiporexia é uma manifestação comum, frequentemente levando a um quadro de sarcopenia. O que é hiporexia? Hipo pouco, orexia comida, pouca vontade de comer, tá bom? Leva a sarcopenia por quê? Porque perde massa magra, perde massa gorda também, perde peso, né? Então assinala a alternativa que apresenta um medicamento cujos efeitos colaterais podem favorecer esse perfil de paciente. E aí, qual é o antidepressivo que abre o apetite e vai fazer ganhar peso? Você viu agora há pouco dois que inibe o apetite e contribui para a perda de peso. Fluoxetina e bupropiona. Agora, qual é o que abre o apetite e contribui para o ganho de peso? Para dar uma empinada no peso. Para dar uma empinada do peso. Empinada no peso, eu vou ficar com quem? Com mirtazapina. Ô tio Carlão, olha só. Por que eu não marco os outros? Olha só. Bem, gente, a Venla, aqui o objetivo maior é ganhar peso. Ganhar peso. Então não adianta. A mirtazapina, ele é seguro para idoso, tá bom? Ele não causa disfunção sexual, ok? E ele aumenta o ganho de peso e ainda ajuda no sono. Olha aí, ajuda no sono. Claro que eu vou evitar benzodiazepínico para idoso, tá bom? Deixa, ó. Falou em idoso, já corra longe de benzodiazepínico, de antidepressivo tricíclico e de paroxetina, tá bom? Por quê? Porque a paroxetina também tem ação anticolinérgica. Pode dar tontura, sedação também, e isso é ruim para idoso, ok? Trazodona é se tivesse essa mesma questão parecidinha, mas o problema fosse insônia, apenas insônia. Aí trazodona seria um bom remédio para atrasar o idoso, porque ele dormiu demais, ok? Então tá aí, próxima questão, USP Ribeirão Preto 2023. Homem, 74 anos, tem hipertensão arterial sistêmica, é diabético e tem transtorno afetivo bipolar. Usa captopril, glimepirida, lítio e imipramina. Olha só. É trazido por familiares à unidade de emergência devido a agitação, alucinações, tremores, rubor, mioclonias e taquipneia. Eita danado. Qual o diagnóstico mais provável? Professor, eu não estou entendendo essa questão aqui nessa aula. Gente, o que é que a gente tem aqui? Uma pessoa que tem transtorno afetivo bipolar. Então, como ela tem episódios de depressão, ela usa aí um antidepressivo, a imipramina. Imipramina é um antidepressivo o quê? Tricíclico. Tricíclico, olha só. E a gente viu que antidepressivos tricíclicos às vezes interagem com outros medicamentos e aumentam os níveis de quê? De serotonina. E fica um excesso de serotonina, olha só. E esse excesso de serotonina é manifestado numa síndrome chamada síndrome serotoninérgica. Então a gente pegou essa aulinha aqui de antidepressivos, né, onde tem vários medicamentos que aumentam os níveis de serotonina, para falar do perigo que é um excesso de serotonina no paciente.
Então, síndrome serotoninérgica é quando há um excesso de serotonina no sistema nervoso do paciente, central e periférico, ok? E quando é que o risco é maior de uma síndrome serotoninérgica, Medicoff? É quando há uma associação de 2 antidepressivos sujos, tá bom? De segunda linha, os imaus, né, o tranilcipromina, com algum antidepressivo, né, um clomipramina, um imipramina ou um triptilina da vida. Por quê? Porque aí vai inibir muito a recaptação de serotonina, ok? E aí esse excesso de serotonina, Medicoff, você tem que lembrar da farmacologia, serotonina mexe com tudo, mexe com contração de músculo liso, mexe com o intestino, tá bom? Então mexe com com controle de temperatura corporal, com muitos sintomas autonômicos, né? Então, claro, com excesso ela vai provocar uma síndrome, né? E essa síndrome é uma tríade. Vai ter distúrbios cognitivos comportamentais, autonômicos e neuromusculares, tá bom? Olha só, vamos ver agora? Olha aqui, ó, alterações da síndrome, olha só, alterações do estado mental, né, que a gente viu que na tríade tem distúrbios cognitivos comportamentais, olha só. Então, do estado mental, o paciente fica ansioso, inquieto, desorientado e agitado, Agora, autonômicas, diaforese, né, taquicardia, hipertemia, hipertensão, vômito, diarreia, neuromusculares, tremor, mioclonias, rigidez, hiperreflexia e sinal de Babinski bilateral. Tá bom? Então, guarda, é uma tríade. Então, tem toda a questão de alteração do estado mental, autonômica e neuromuscular. Só que atenção numa coisa agora, tá bom? Tem outra síndrome que é vista em outra aula, que também é devido a excesso de medicamento, que é a neuroléptica maligna. Que ela também provoca alteração no estado mental, manifestações musculares, tremores e manifestações autonômicas. Então, como é que vai me ajudar, professor, a diferenciar se é a serotoninérgica ou a neuroléptica? Um enunciado, os tipos de medicamentos que foi falado no enunciado. Se é citado apenas antipsicóticos, está mais diante da síndrome neuroléptica. Agora, se é citado ali antidepressivo, fica atento à síndrome serotoninérgica. E para diferenciar mesmo, ajuda muito o quê? A presença de mioclonias. Mioclonias entre as manifestações neuromusculares. Fala muito a favor de síndrome serotoninérgica, tá bom? Então, ó, tem história de uso de antidepressivos e tá com a tríade de alteração do estado mental, manifestações autonômicas e manifestações neuromusculares e entre elas tem mioclonia, fala mais a favor de síndrome serotoninérgica, tá? E aí qual vai ser o manejo, né? Cuidado com provas que adoram emergências, tá bom? O manejo é cuidados gerais, descontinuar o uso do medicamento, sedativos, tá bom? E esse fármaco aqui específico, que é a ciproheptadina. Ciproheptadina. Ok, Medicoff? Então tá aí para nossa questão aqui. Olha só, o vozinho, ele usa antidepressivo, ó, olha a história, imipramina. Não tem nenhum antipsicótico aqui na história, tá bom? Não tem nenhum antipsicótico, né? Nenhum haloperidol, nenhuma clorpromazina, nenhuma clozapina ou lanzapina, tá bom? Quetiapina, não. É imipramina que é antidepressivo, tá bom? E olha só, ele está agitado, com alucinações. Então, o que é que eu tenho aqui? Alterações do estado mental, tá bom, Medicoff? Ele tem tremor, rubor e taquipneia, que são as manifestações autonômicas. E olha o que ele tem aqui. As mioclonias e tremores. As mioclonias que ajudam a definir um quadro de síndrome serotoninérgica. Então, não tenho dúvida, a resposta é a letra A. Ok, Medicoff? Olha aqui, vai estar sempre para confundir a neuroléptica maligna, porque não tem história de antipsicótico aí, de uso de neurolépticos ou antipsicóticos. Já termina por aí para excluir a neuroléptica. Nossa! Depois de toda essa aula, foi-se embora a depressão. Eu gostei muito. E você? Que bom. Obrigado. E ó, temos outro encontro marcado. A gente se encontra mais uma vez da próxima vez. Até lá, Medicoff.